Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você sobre o tema ciúmes. E para tanto, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Você se considera uma pessoa ciumenta? Ciúme é prova de amor? Você acha que se alguém sente ciúme é porque ama? O ciúme é um traço permanente e que ninguém pode fazer nada, porque a pessoa já nasce assim e vai morrer assim. O ciúme é um sentimento inerente aos seres humanos e ele pode estar presente no ambiente familiar, na relação pais e filhos, na relação conjugal, entre amigos. Pode estar também no ambiente de trabalho, na área profissional. O ser humano possui em si a característica dos ciúmes. Você observa que quando você era muito criança, esse traço já se manifestava lá atrás. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O amadurecimento da vida, quanto mais maduro você vai se tornando, mais você vai assumindo o controle dos seus sentimentos. O ciúmes é um sentimento como outro qualquer, mas ele causa muitos danos se você não controlar, se você não souber administrar os seus sentimentos de maneira assertiva, adequada. O ciúme é o medo de perder o afeto ou o lugar de honra e de privilégio que a pessoa entende que possui na vida da outra pessoa. Os ciúmes tem a ver com o sentimento de insegurança, de baixa autoestima e também o desejo de controle, de domínio a respeito da outra pessoa. Agora, quais são os sintomas para que você fique atento nas suas relações sociais? A primeira é que quando uma pessoa possui essa característica do ciúme, ela costuma criar, imaginar coisas. E a partir desse pensamento fantasioso, essa pessoa então cria uma interpretação a partir daquilo que pensou e começa a reagir em relação ao outro como se aquilo que ele pensou ou que ela pensou, de fato, ser uma verdade. Controlar e monitorar o outro é sempre a expectativa daquele que tem um problema específico nesta área dos ciúmes. Tem a ver com a desconfiança incontrolável, interferência nas relações pessoais. Quanto maior é a insegurança, quanto maior é o ciúme, maior será também a necessidade de, na vida, estar atento o tempo todo em como monitorar, como controlar o objeto amado. Duvida o tempo todo. Será que realmente a pessoa foi? Será que ela foi para o local onde disse que ia? Será que esta pessoa em algum momento perdeu o interesse em mim? Então vai se construindo uma série de complicações internas, de pensamentos, e esses pensamentos eles se tornam um gatilho para que torne a vida do outro uma vida marcada pela tristeza, pelo desentendimento, por conta de não se sentir seguro no relacionamento. Então, a violação de privacidade é muito comum dentro de um relacionamento ciumento. Você imagina que tem pessoas que conseguem controlar uma outra pessoa através do celular, utilizando dessas senhas, tomando cada vez mais, tendo uma atitude de fiscalização, como se a relação com o outro tivesse que ter como base o monitoramento, o GPS
de estar o tempo todo sabendo onde a pessoa está, com quem ela está, que horas vai voltar. E aí o que é que acontece? O mínimo atraso já se constitui um perigo no imaginário da pessoa ciumenta. Mas por que será que está atrasando? E por que não me comunicou que iria sair? E por que está demorando tanto? Então, tudo isso se torna, esse controle excessivo do dia a dia, se torna um relacionamento pesado, torna um relacionamento triste. E aí é bom observar quais são os modelos familiares que aquela pessoa ciumenta possui. Como essa relação acontece dentro da família. Com quem essa pessoa aprendeu esse padrão repetitivo de fiscalização e de desconfiança. É importante também estar atento às experiências mal sucedidas que esta pessoa teve no relacionamento. Será que o fato dessa pessoa ter sido traída significa que todo mundo que entrar na sua vida também vai agir do mesmo modo? Então, quanto maior é o ciúme, quanto maior é o controle, mais diminui um relacionamento leve, agradável e amoroso. Por conta das várias discussões e várias brigas que se constituem em uma relação onde existe o ciúme. Então, observar também a falta de controle, a falta de domínio próprio, porque sentir ciúmes numa medida normal, a própria pessoa consegue controlar-se, consegue colocar domínio próprio nesse processo. Mas quanto maior é a agressividade, quanto maior são as discussões, isso significa que esse relacionamento corre perigo. O sentimento, por exemplo, de solidão e de tristeza quando essa pessoa não está presente. Então você não pode sair sozinha, você não pode sair com amigos, você não pode sair do raio de observação daquela pessoa. Você corre então perigo nas relações com uma pessoa com um ciúme patológico. Agora, como reagir diante de um comportamento de ciúme do outro? A primeira coisa é que é preciso haver um confronto sobre aquele comportamento. Ninguém deve duvidar do nosso caráter, ninguém deve duvidar da nossa essência, sem que esta pessoa seja confrontada no seu comportamento. É preciso dizer para essa pessoa que você não aceita esse comportamento, que você tem uma dignidade própria, você tem um caráter próprio e que você não vai autorizá-lo ou não vai autorizá-la a tratá-la de maneira inadequada. O confronto é sempre uma coisa importante. Não abra mão da sua identidade para agradar a outra pessoa. Porque se o comportamento de insegurança, marcado pelos ciúmes, você abre mão dos seus relacionamentos, você abre mão de estar na companhia de pessoas, não vai resolver o problema. Porque quanto maior é a renúncia, maior será a exigência que esta pessoa vai continuar fazendo até que tenha condição de ter o controle total da sua existência. Então, para o ciumento ou para a ciumenta, é preciso oferecer limites claros, um comportamento de avaliação contínua daquele companheiro ou daquela companheira. Incentive o outro a buscar uma ajuda profissional. Às vezes, um comportamento de ciúme patológico, um ciúme descontrolado, aquela pessoa ela não tem condição de vencer sozinha. Às vezes é necessário um acompanhamento psicológico e, às vezes, em algumas situações, ter também um acompanhamento psiquiátrico. Não subestime o agressor. Quando o ciúmes ele vem acompanhado
por agressão, este relacionamento não somente corre perigo, mas é necessário que também haja uma atitude para que essas agressões elas não permaneçam. E quando eu falo em agressão, eu não estou falando apenas da agressão física, mas a agressão ao caráter da pessoa. Agressão psicológica, que é aquela onde aquela figura amorosa, quando é contestada, ela começa a provocar ameaças do que ela pretende fazer. Desse modo, saber dizer sim, saber dizer não e saber dizer espere. Isso se chama limite. Então, eu gostaria de lembrar para você que é preciso aprender a demonstrar amor de maneira assertiva. O amor é uma característica que tem como pano de fundo, como sustentação, o respeito, a confiança, o companheirismo, a gentileza, a compreensão e a paciência. Se essas características, elas não estão como marca de um relacionamento, essa relação precisa ser repensada em termos de continuidade. Então, cuide-se. E se o ciumento é você, busque ajuda. Um grande abraço para você.